Bom dia. Ministério Público Federal no Amazonas determina o afastamento imediato do prefeito de Novo Airão. Loterias da Caixa. Mega Sena pode pagar prêmio de 45 milhões de reais neste sábado. Prêmio da Quina acumula e Lotofácil sai para apostador do Acre. A rodada deste fim de semana da Série A começa com um jogo isolado neste sábado entre Corinthians e Atlético Paranaense. Ex-deputado federal Eduardo Cunha fica calado em depoimento à Polícia Federal. Eliseu Padilha da Casa Civil descarta irregularidade na troca de deputados na Comissão de Constituição e Justiça. O governo federal prepara pacote de bondades para agradar os partidos que votaram a favor de Temer. Petrobras pede a Sérgio Moro devolução do dinheiro do caso do Triplex. O retor de imóveis é executado a tiros no bairro da Paz. Assaltantes são mortos a tiros na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. Eles haviam assaltado uma concessionária de motos na mesma avenida onde foram perseguidos e mortos por um justiceiro. Estes são os destaques dessa edição. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. Como fica o tempo hoje em Manaus, Eduardo? Sábado de sol com aumento de nuvens pela parte da manhã. Possibilidade de chuva à tarde e à noite. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros hoje. A umidade relativa do ar em 91%, a temperatura no momento é de 25 graus. A máxima será de 33 graus centígrados. O aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições no momento. O mesmo acontece com o militar de Ponta Pelada. As águas do Rio Negro baixaram mais 2 centímetros nas últimas 24 horas. Com isso, seu nível em relação ao mar está agora em 28 metros e 29 centímetros. Sábado 15 de julho é o 196º dia do ano. Faltam 169 para acabar 2017. Dia de São Boaventura. Hoje também é comemorado o Dia do Homem. Registro da história. Fatos acontecidos nesta data. Pedro II era alvo de tiro disparado por um cidadão português. Em 1918, na Primeira Guerra Mundial, tinha início a Segunda Batalha do Marne, com a derrota do exército alemão que tentava tomar Paris. Em 1936, a Panair do Brasil inaugurava o seu famoso serviço de bordo. Em 1944, fracassava a primeira tentativa de atentado contra Hitler em Rastenburg, 5 dias antes da Operação Valkyria. Em 1975 tem início a missão conjunta Apollo-Soyuz dos Estados Unidos e da então União Soviética. Era lançado em 2006 o Twitter. Em 2011 acontecia o lançamento de Harry Potter e a Relíquias da Morte, último filme da saga Harry Potter. 5h50 em Manaus. Enquanto a nova e forte onda de frio não chega, o Brasil esquenta e a sensação de calor vai até predominar no fim de semana que marca o início da segunda quinzena de julho. Tem muito sol e pouca chuva no país. Mas no domingo, os estados do sul e a fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai começam a sentir a virada do tempo com a chegada de uma forte frente fria que traz chuva e ventania. Uma grande e forte massa de ar seco ainda predomina sobre o Brasil neste fim de semana. Níveis de umidade relativa próximo dos 20% devem ser observados em todos os estados do Centro-Oeste, no Distrito Federal, em São Paulo, em Minas Gerais, no Tocantins e nos estados do Nordeste, exceto em Alagoas e em Sergipe. Os níveis de umidade do ar estão em queda em todas as regiões do país. Apenas o sul do Brasil terá elevação de umidade durante o domingo com a chegada da chuva de uma frente fria. No norte do Brasil há condições para chuva neste fim de semana em áreas de quase todos os estados, exceto no Tocantins e em Rondônia. 5h51. O handebol irá agitar o final de semana com jogos emocionantes e decisivos do Campeonato Amazonense de Handebol 2017. Isso porque desde ontem às 8 horas de hoje, sábado e amanhã domingo, mais de 15 partidas entre as categorias infantil, cadete, juvenil e adulto serão realizadas na quadra 2 da Vila Olímpica de Manaus, que fica na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro. A competição recebe apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Sergel. Manaus recebe a partir desta sexta-feira, está recebendo a partir de ontem até amanhã domingo, o Campeonato Brasileiro de Karatê, que pelo novo formato acontecerá pela primeira vez na capital. O evento deve reunir uma média de 600 atletas de todo o país e será realizado na Arena Amadeu Teixeira, localizada na Lores Cordovil, sempre das 8 às 19 horas. A entrada para a competição é gratuita e recebe apoio do governo do estado via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer. Mais de 100 categorias estarão em disputa pelo campeonato, sendo divididas por idade, peso e cor da faixa, tanto no naipe masculino quanto feminino.
As modalidades de competição serão o Comitê, o Combate e o Kata. A sequência de movimentos ambos estarão presentes também no PAN. Grandes combates e muita rivalidade no octógono. É o que se espera do 9º Rei da Selva Combat, que acontece hoje a partir das 20 horas no auditório Nina Lins, localizado na Avenida Professor Newton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras. A nona edição do evento de MMA, que mais cresce em visibilidade e credibilidade na região norte, recebe apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. Serão 12 lutas no card principal do evento. Destaque para o duelo entre Alan Ferreira, lenda do wrestling amazonense e campeão do brasileiro, e Sidney Lima, pelo peso combinado da categoria de 68 quilos, e o duelo entre os leves Leal, Don Brooks, Pimentel e Ronassi Cowboy. Os locais para compra de bilhetes são as duas lojas da Bibi Importadora, localizadas na rua João Valério, no Vieira Alves, e no Centro Comercial Mundi, na Avenida Efigênio Salles. Um quer se manter na liderança isolado, outro quer ficar entre os 4 primeiros. É com esse cenário que Fast Nacional abrem com estilo a segunda rodada do retorno do Campeonato Amazonense Júniores de Futebol 2017, neste sábado, a partir das 15 horas, no estádio Carlos Amite, no Coroado. Além do clássico, mais 3 partidas complementam a rodada do Barezinho, que tem o apoio do governo do estado via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Tradicionalmente conhecido como pai e filho, Fast Nacional irão entrar em campo com o único objetivo dos 3 pontos. O time fastiano, líder isolado com 21 pontos, quer deslanchar ainda mais na competição e garantir a sua vaga nas semifinais com antecedência. Já o Nacional, atualmente em 4º lugar, quer se manter entre os 4 melhores para também disputar o mata-mata. Com o intuito de aliar esporte, saúde e alertar sobre a prevenção e promoção da juventude do sexo masculino, acontece neste sábado 15 a Corrida do Homem, que faz uma homenagem ao Dia Nacional do Homem. Com largada às 17 horas, o evento será realizado na Ponta Negra, com percurso único de 5 quilômetros. A concentração inicia às 16 horas com ginástica, alongamento e apresentação musical. A prova é uma realização do Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia e recebe apoio do governo do Amazonas. Aqueles que desejarem participar da corrida podem se inscrever até hoje na própria sede do Gama, ou então a partir das 16 horas, 1 hora antes do evento, na Ponta Negra. O Gama fica localizado à frente do estacionamento da Fundação de Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, na rua Francisco Orellana, no Planalto. O valor é de R$50 com direito a camisa e medalha, e 25 somente medalha. A corrida é aberta e será disputada tanto no naipe feminino quanto masculino a partir dos 15 anos de idade. O bairro da Compensa estará em festa neste sábado para receber a final do Campeonato Feminino do Prosemin e o Campeonato Amador do Prosemin de futebol. A disputa na quadra da rua Plínio Coelho inicia às 19 horas com as meninas do CDC mais com Pensinha, e logo após às 21 horas com a rapaziada da Força Jovem e Família Dias. O evento recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. De acordo com os organizadores, Luiz Otávio, essa é a primeira edição do evento e a estreia já foi um sucesso, reunindo um total de 24 equipes, sendo 7 do naipe feminino e 17 do masculino. Ao todo, o torneio oferece R$4.000 para os 12 primeiros colocados, além de troféu e medalha. O evento ainda vai premiar o artilheiro da competição e o melhor goleiro. O Campeonato Amazonense de Futebol Americano segue para o início da segunda rodada neste domingo, amanhã, a partir das 14 horas, no campo da Vila Olímpica de Manaus, localizada no Dom Pedro, nas proximidades da pista de atletismo. Para esta etapa, a abertura fica por conta de 2 novinhos no esporte, o Tarumã Broncos versus Manaus Raptors, que apesar da pouca idade, prometem protagonizar um duelo de dar inveja aos mais experientes. A temporada recebe o apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Vice-campeão do ano passado, o Tarumã Broncos quer trilhar um caminho de sucesso e chegar à final. Para isso, reestruturou sua comissão técnica e contratou mais atletas. René Silva, vice-presidente do clube, garante que a preparação foi intensa e que irá render bons frutos. 5 horas e 57 minutos em Manaus. Neste sábado, a empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Sul, irá realizar um curso para os tricicleiros do município de Parintins sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na atividade do turismo. A capacitação conta com a parceria da prefeitura do município por meio das secretarias de assistência social e de turismo e acontecerá a partir das 8 horas no Centro do Idoso Pastor Lessa. As inscrições foram realizadas até ontem, sexta-feira, no Centro de Atendimento ao Turista. Ao todo foram oferecidas 70
50 vagas para tricicleiros, que são responsáveis pelo mais tradicional meio de transporte no município. Essa capacitação tem o objetivo de sensibilizar para a importância da preservação da integridade das crianças e jovens e também para fortalecer o enfrentamento dessa prática abusiva. O curso terá duração de 1 hora e será ministrado pela advogada Daniele Pinheiro, especialista em direito civil e direito processual civil. Como parte do conjunto de ações integradas para o acolhimento dos indígenas da etnia Warao, vendo os refugiados da Venezuela, a Prefeitura de Manaus realizou na manhã de ontem, sexta-feira, a transferência de mais de 200 índios que ocupavam as ruas Doutor Almínio e Quintino Bocaiúva, no centro da cidade. Os indígenas foram abrigados em 4 bairros da capital: Educandos, Redenção, Vale do Sinai e Cidade Nova 2. Na última segunda-feira, dia 10, um grupo de 13 famílias já havia se mudado para a rua Tarumã, no centro da cidade. À frente das ações, o secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, SEMASD, Elias Emanuel, disse que agora eles vão para áreas que estão situadas nas proximidades de escolas, UBSs, CRAS e CREAS. Esse aqui é um processo compartilhado entre a Prefeitura de Manaus, com orientação do prefeito Arthur Neto, junto com a Caritas Arquidiocesana. A SEMASD, junto com a Igreja Católica, prospectou 6 destinos para eles em vários bairros da cidade. Uma casa nós já alugamos aqui no centro, na Avenida Tarumã, e vamos levar parte deles para o Educandos, Redenção, Cidade Nova 1 e Cidade Nova 2. Qual é a vantagem e o critério que utilizamos? Primeiro, cada uma das casas tem que estar na área de ação de escolas e unidades básicas de saúde. Aqui eles estão divididos em grupos familiares. Nós estamos mantendo essa aliança familiar desses vários grupos. Então, cada casa tem uma aliança de grupos familiares. Ainda segundo o secretário, desde que o prefeito Arthur Vigílio Neto decretou situação de emergência social em Manaus, foi iniciado um protocolo de permanência para cuidar da regularização das famílias Warao instaladas no Serviço de Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias, localizado no bairro do Coroado, Zona Leste, mantido e gerenciado pelo governo do estado. Vamos acompanhar todo o trabalho a ser feito pela Igreja Católica no acolhimento a essas famílias nestes bairros, mas não somente isso, também fazer um mutirão de documentação e ainda buscar um plano de trabalho para que a gente possa fomentar ainda mais essa atividade de artesãos que eles têm e também compartilhar com a nossa população legal a respeito desse talento. A gente não pode ficar de costas para esse apelo humanitário dessa população. 6h05 em Manaus. A prefeitura ainda aguarda o repasse no valor de R$720 mil do governo federal, que será empregado para o atendimento aos indígenas do Warao pelo período de 6 meses. Esse valor será empregado no aluguel dos imóveis, alimentação, produtos de higiene, limpeza e pagamento de pessoal. O montante será repassado do poder público para a Caritas, que será responsável pelo acompanhamento dos indígenas. De acordo com os dados da SEMASD, atualmente estão residindo em Manaus 497 indígenas Warao. São 267 abrigados no Serviço de Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias do bairro Coroado e 230 que residiam no centro e agora estão em locais definidos pela prefeitura. Agora 6h05 em Manaus. O Jornal da Manhã vai até Manacapuru, que está em festa com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Uma sexta-feira exclusiva para as cirandas. Assim foi a terceira noite do evento comemorativo aos 85 anos de Manacapuru. A festa, que parecia fria, esquentou quando as cirandas entraram no palco e desfilaram para a plateia presente. A primeira a se apresentar foi a ciranda tradicional, que, como sempre, levantou a pote sua torcida organizada. Depois foi a vez da ciranda Guerreiros Mura, que não ficou para trás e fez sua festa. Por último, a ciranda Flomatizada, que com sua magia fez a torcida dançar e cantar ao som das cirandadas. Na sala VIP, autoridades célebres locais também prestigiaram a festa de aniversário da princesinha dos Solimões. Dentre elas estava Cosme Bittencourt Costa, o Cosminho, que depois de anos fora de Manacapuru, volta para a sua terra natal, onde participa da administração como ouvidor do município. Cosminho aproveitou para falar da administração. Manacapuru hoje está vivendo uma era diferente do que se viveu na década dos anos 80. Nós vivemos hoje uma administração diferente que vai presentear Manacapuru
com o melhor dos melhores e, creio eu, de todos os que por aqui se passaram. Você viu que agora, apesar de toda a crise política no nosso estado e a crise política nacional, você viu o ato mais simbólico que foi feito pelo nosso prefeito. Adiantou agora o 13º do pobre trabalhador de Manacapuru, que não havia isso há muitos anos. Então, eu tenho certeza que ele vai sempre presentear a nossa cidade com a melhor administração, que é o melhor presente, é o que Manacapuru precisa, meu irmão. O vice-prefeito Raimundo França, o capela que representou o prefeito Beto D'Angelo na noite de ontem, relatou o evento, fez seus agradecimentos e, na sua humildade, disse que as falhas de hoje serão os acertos do próximo ano. É uma satisfação nossa poder levar alegria a esse povo que tanto precisa, mesmo como você disse, com toda a dificuldade, mas nós não podemos deixar de fazer o aniversário da cidade. Nós agradecemos todos os parceiros, o governo do estado, as empresas que estão nos ajudando. Agradecemos aí a toda a equipe, na pessoa do secretário Clay, que tem realmente feito um bom trabalho em organização. Claro que nem tudo é perfeito, mas é o nosso primeiro ano como prefeito. E para o ano nós vamos ver onde nós acertamos, onde nós falhamos. Com isso nós vamos com certeza procurar acertar naquilo onde nós falhamos para com o nosso público. Bem, Eduardo, a festa continua até domingo com vários atrativos. Durante o dia de hoje, palco alternativo no Balneário Miriti a partir das 14 horas, à noite som com o DJ Adair Santana, a apresentação da Armazém da Cidade, a fala do prefeito Beto D'Angelo e à meia-noite os parabéns e show pirotécnico e em seguida a atração nacional com Michel Teló. Amanhã, domingo, teremos palco alternativo no Balneário Miriti a partir das 14 horas, à noite no Parque do Engar, um misto de fé e religiosidade, com músicas cristãs e o encerramento com a fala do prefeito. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6:09 em Manaus. Obrigado, Zeg Deg. Parabéns a você e a Manacapuru. E de Manacapuru vamos a Iranduba com J.A. Bom dia, J.A. Bom dia, Eduardo Silva, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. Foi aberta na noite de ontem a primeira edição dos Jogos Interescolares da Educação de Jovens e Adultos, EJA, aqui em Iranduba. A competição, que termina hoje à noite, reúne cerca de 80 alunos de escolas municipais e estaduais, divididos em 8 equipes. O coordenador da Educação de Jovens e Adultos no município, professor Wagner Sintra, disse que o evento tem o objetivo de promover a integração entre os alunos da EJA e suas respectivas escolas. Por sua vez, a secretária de Educação do município, professora Rosa Fonseca, que representou o prefeito Francisco Gomes, disse aos atletas da EJA que naquele momento a quadra era a sala de aula, o local propício para eles mostrarem as suas habilidades e o seu vigor físico. A secretária Rosa Fonseca também apelou aos participantes dos Jogos Interescolares para que evitem qualquer excesso que venha a resultar em violência ou qualquer tipo de prejuízo físico aos competidores. Ainda falando em esporte, Eduardo e Edson Melo, neste fim de semana está acontecendo aqui em Iranduba uma avaliação técnica e também a inauguração da franquia da Escolinha de Futebol da Ponte Preta de Campinas, São Paulo. A avaliação técnica está acontecendo no campo do Rangel, um espaço que fica atrás do Instituto Municipal de Trânsito e Transportes de Iranduba, no conhecido ramal da Xisa, e é para meninos, para crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J.Rai. 6:11 em Manaus. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania promove de 17 a 21 de julho o Colóquio Justiça Restaurativa, com o objetivo estratégico de auxiliar nas medidas socioeducativas cumpridas por adolescentes em conflito com a lei. Juízes da infância da 6ª a 8ª varas da família, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e técnicos que atuam na área, juntamente
com os internos de 4 unidades socioeducativas da Guimar Feitosa, Marise Mendes, Raimundo Parente e Semi Liberdade vão participar do encontro. A abertura será na próxima segunda-feira, dia 17, às 9 horas, no Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, na Rua Vivaldo Lima, bairro Alvorada 1, e acontece alusivamente pela passagem dos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Será uma semana de atividades com exposições temáticas, lançamento do projeto Leitura Lê da Onda, painéis interativos e debates. A justiça restaurativa é uma prática moderna que vem como estratégia para acelerar ou chegar a um acordo entre autor e vítima com vistas à reparação dos danos e outras resoluções que não somente o da punição, explica a titular da Sejusc, Graça Prola. Danças regionais, shows e esportes estão entre os eventos agendados para o mês de julho no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste, além do já tradicional projeto Faixa Liberada. Desde ontem, sexta-feira, e até o próximo domingo, dia 16, amanhã, das 16 às 22 horas, o local recebe o campeonato de skate por equipes, com competição entre skatistas e a divulgação do trabalho que visa retirar jovens das ruas para a prática de esportes, criar uma escolinha de skate e reduzir a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes. Para participar, basta comparecer ao local e levar 1 quilo de alimento não perecível que será doado à Casa da Criança. Sábado e domingo, hoje e amanhã, dias 15 e 16, as quadras de areia recebem a segunda etapa do Circuito Amazonense de Beach Tênis, de 8 às 15 horas, com entrada gratuita. A programação dá continuidade ao calendário anual de Beach Tênis em Manaus. Ainda no dia 16, de 8 às 12, tem a comemoração dos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com um ato público sócio-cultural no parque, incluindo apresentações culturais, brincadeiras para crianças, música e orientação sobre os direitos e deveres estabelecidos no ECA. A partir das 14 horas do dia 20, a Força Aérea Brasileira FAB levará para Ponta Negra as comemorações do aniversário de 144 anos de Alberto Santos Dumont, fazendo homenagem ao patrono da FAB e pai da aviação. O evento terá encerramento com a apresentação da mundialmente conhecida Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça representa a Força Aérea como instrumento diplomático e de ajuda humanitária e em maio completou 65 anos de muita história. A intenção da FAB é aproximar o público dos aviões da fumaça e suas incríveis acrobacias. E levando mais cor, animação e danças regionais para o anfiteatro, dia 28 de julho a 10 de agosto, o complexo recebe mais uma edição do Festival Folclórico do Amazonas, categorias prata e bronze. Amanhã, domingo, Moana e Mauí vão agitar o Parque da Criança no Aleixo, na Zona Centro-Sul, com show musical às 17 horas, seguido de sessão de fotos com os personagens das 17h30 às 18h30. A programação, que começa no sábado, terá início às 14 horas e vai até 19 horas 30 minutos com pintura facial, brincadeiras populares, oficina de origami e entre outras atividades. O show vai ser realizado pela Companhia Saltimbancos, juntamente com a turma do parque. A protagonista será interpretada pela atriz amazonense Caroline Viana e Mauí por William Robatini, que também é diretor artístico do espetáculo. O parque fica na Rua Castro Alves, sem número, no bairro Aleixo. 6 horas 15 minutos em Manaus. Refeita praticamente do zero, já que além do antigo asfalto, toda a base da via também foi trabalhada. As obras de recuperação da primeira etapa da Avenida do Futuro, na divisa da Zona Oeste com a Centro-Oeste, entram em fase final. Depois da conclusão da aplicação da camada de asfalto de proteção, a pista receberá agora outra camada para garantir qualidade e durabilidade ao serviço de recapeamento. A Avenida do Futuro faz a interligação entre os conjuntos Jardim Versalhes, Campos Elíseos, Belvedere e outros do bairro Planalto, bem como do Angiricaba e Redenção, com a Avenida do Turismo no Tarumã. Pelo segundo dia consecutivo, Manaus registrou uma paralisação de linhas da empresa Via Verde. A greve aconteceu na tarde de ontem e durou cerca de 1 hora. A paralisação ocorreu em 13 linhas e nos terminais localizados nos bairros Petrópolis, Petrópolis, bairro da Paz, no conjunto Augusto Montenegro e na garagem da empresa no bairro Planalto. De acordo com o Sinetran, a paralisação ocorreu simultaneamente entre 15 e 16 horas. Mais de 3.500 usuários foram prejudicados em bairros da Zona Sul, Oeste e Centro-Oeste. Em nota, o Sinetran afirma que deve acionar mais uma vez a Justiça sobre a paralisação considerada irregular
pelo sindicato. O Conselho Nacional de Justiça do Amazonas determinou que o Tribunal de Justiça do Amazonas exonere uma funcionária do tribunal de cargo em comissão que ocupa por configuração de nepotismo. A decisão foi divulgada na última quinta-feira pelo CNJ. O TJM informou que já cumpriu a determinação. O procedimento teve início com uma consulta do próprio presidente do Tribunal Amazonense, que buscava a orientação do CNJ quanto à situação de uma policial civil cedida ao Tribunal de Justiça do Amazonas para o exercício do cargo em comissão desde 2014, apesar de possuir grau de parentesco em terceiro grau como desembargador do próprio tribunal. Após petição do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal determinou o imediato afastamento de Wilton Pereira do cargo de prefeito do município de Novo Airão. De acordo com a decisão judicial, a Câmara Municipal de Novo Airão deve declarar em 24 horas, a contar do recebimento da decisão, a extinção do mandato do prefeito. Wilton Pereira teve os direitos políticos suspensos após condenação na Justiça Federal em ação de improbidade administrativa. Além da suspensão dos direitos políticos por 3 anos, o prefeito foi condenado ao ressarcimento integral do dano causado ao patrimônio público no valor de R$48 mil, ao pagamento de multa no valor de R$10 mil e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por 3 anos. Desde o dia 19 de abril de 2016, não havia mais possibilidade de recurso da sentença que condenou Wilton. Ainda assim, ele foi eleito diplomado prefeito do município de Novo Airão para o mandato que iniciou em janeiro deste ano. A Justiça Federal determinou que o Ministério Público Federal encaminhe um ofício à Câmara Municipal de Novo Airão, que deve dar cumprimento à decisão. O Ministério Público Federal já adotou os procedimentos necessários à comunicação da Câmara sobre o afastamento. O Ministério Público Federal do Amazonas realizou ontem uma reunião com diversas instituições para discutir a criação de um fórum de discussão permanente sobre o processo de reabertura da BR-319. O objetivo do fórum é somar esforços de forma articulada para fomentar discussões técnicas e propostas visando subsidiar ações relacionadas ao processo de reabertura da BR-319. Mais de 20 entidades, entre instituições públicas e privadas, associações e sociedade civil organizada, deverão integrar o fórum. A proposta é que o grupo se reúna mensalmente para discutir e gerar propostas relacionadas ao acompanhamento das obras e as ações de governança. A primeira pauta do fórum será a atualização e o compartilhamento de informações sobre o status das ações em relação à rodovia BR-319. Para isso, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, e o Programa Terra Legal realizarão a apresentação sobre sua atuação. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, comemorou a assinatura pelo governador em exercício, desembargador Flávio Pascarelli, assinou dos atos de promoção que beneficiaram 2.415 policiais militares e 386 bombeiros e os despachos autorizando a incorporação aos salários do reajuste previsto no plano de escalonamento da Polícia Civil para 2017. Cabo Maciel agradeceu a assinatura dos atos feita pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, e o comandante-geral dos bombeiros, Coronel Fernandes Pires Júnior, o delegado-geral Frederico Mendes, o secretário da Casa Civil, José Alves Pacífico, e o secretário de Fazenda e Exercício, Dário José Braga, e o apoio de todos os presidentes das associações das entidades de classe dos militares que entraram na luta. 6h20 em Manaus. O governador Davi Almeida anunciou nesta sexta-feira que até o final deste mês vai abrir o Hospital Delfina Aziz, que será o maior de Manaus, além de inaugurar o Centro de Nefrologia da Fundação Hospital Adriano Jorge. O governador disse em visita que fez na tarde desta sexta-feira ao Adriano Jorge que o seu governo está dando uma outra realidade à saúde pública do estado. Davi Almeida disse também que a abertura total dos procedimentos do Delfina Aziz, junto com os demais investimentos nos grandes hospitais, vai contribuir no projeto de otimizar o atendimento, agilizar os procedimentos e acabar com as filas de espera. O Centro de Nefrologia será inaugurado no próximo dia 31 e vai duplicar os procedimentos de hemodiálise na rede estadual. Os pacientes que estão em tratamento improvisado em pronto-socorro serão remanejados. O centro vai passar a atender 210 pacientes que vão realizar 2.730 sessões de hemodiálise por mês. As sessões de hemodiálise são realizadas 3 vezes por semana durante o período médio de 13 dias. Em casos mais graves, é prolongado para 1 mês. Polícia.
Luciana Craveiro Silva, de 37, e a filha dela, Luana Craveiro Castro, de 23, foram presas na tarde de ontem, suspeitas de roubo nas zonas norte e leste da capital. Mãe e filha saíam com as vítimas e depois colocavam drogas nas bebidas para roubá-las, conforme informações do investigador Geraldo Filho, chefe de investigação do 13º Distrito Integrado de Polícia, DIP. 2 homens tiveram prejuízo de R$15 mil em objetos depois de serem dopados com medicamento quando consumiam bebidas alcoólicas com mãe e filha no dia 22 de junho deste ano, em um bar localizado na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, segundo o mesmo investigador. Ainda segundo o investigador, Luciano e Luana conheceram os homens no bar e começaram a consumir bebidas alcoólicas com eles. Depois elas foram para a casa das vítimas, onde continuaram a bebedeira. Lá elas colocaram drogas nas bebidas deles e roubaram todos os objetos da casa, mas conseguimos recuperar quase todos, disse o policial. Entre os objetos recuperados estava uma botija de gás, uma televisão, um secador de cabelo, um smartphone, entre outros. Um preso do regime semiaberto de 28 anos ficou ferido após roubar uma motocicleta na zona leste de Manaus na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a polícia, o suspeito foi atingido por tiros pela vítima do assalto, que foi presa após se vingar. Segundo a polícia, o preso roubou a motocicleta e saiu com ela. Junto com o comparsa ainda não identificado no bairro de São José. Contudo, o veículo tinha rastreador e o dono conseguiu encontrar a motocicleta próximo ao local do crime na Rua da Preta, no bairro do Coroado. Ao chegar ao local, a vítima do assalto reconheceu a vítima, a motocicleta e os suspeitos. Ele então atirou em um dos assaltantes que estava em sua moto. Os tiros atingiram a perna direita e o joelho esquerdo do homem. O suspeito do roubo foi levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, para o pronto-socorro João Lúcio. Ele foi submetido a uma cirurgia na manhã de ontem. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O comparsa dele fugiu em outra motocicleta e ainda não foi localizado. Já a vítima do roubo, que disparou contra o assaltante, foi apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia e preso em flagrante. 6h27 em Manaus. Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado prenderam na manhã de ontem um foragido da unidade prisional do Paraquequara. O homem responde por tráfico de entorpecentes e estava foragido do regime semiaberto desde 22 de novembro de 2016. A prisão foi efetuada por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas na Rua Quartzo Verde, Conjunto Viver Melhor 4, bairro de Santa Etelvina, na zona norte da capital, após recebimento de denúncias via 181. A denúncia informava que uma mulher escondia em sua residência o marido foragido e que eles comercializavam drogas no local. De acordo com o secretário executivo adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a companheira ainda tentou ajudar o homem a escapar do cerco policial. Um pedreiro de 37 anos foi assassinado dentro do terreno da casa onde morava, no bairro do Mutirão, na zona norte de Manaus. Ele foi alvejado por 5 tiros que o atingiram no tórax e na cabeça. O caso ocorreu no início da tarde de ontem. De acordo com informações repassadas pela polícia, o pedreiro estava no quintal de casa, na Rua 61, quando 2 homens pularam o muro da residência e cometeram um crime. A vítima não conseguiu fugir e morreu no local. Familiares informaram à polícia que o homem não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e nunca havia sido preso. Contudo, eles desconfiam que os suspeitos mataram o pedreiro para se vingar do irmão dele, que teria envolvimento. Eles não descartaram a possibilidade do crime ter ocorrido por engano. O corretor de imóveis Antônio Edson Carvalho de Lima, de 59 anos, foi assassinado com 6 tiros no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. Familiares desconfiaram que ele foi morto após desfazer uma transição imobiliária com o cliente no início do ano. O crime ocorreu por volta das 14h30 na Rua Comandante Ainer Encarnação. Segundo informações de testemunhas repassadas pela polícia, o corretor dirigia o carro dele, um Gol branco, quando foi abordado por 2 homens em uma motocicleta. 6h29 em Manaus. 2 homens ainda não identificados foram perseguidos e mortos a tiros na tarde desta sexta-feira, logo após praticarem um assalto em uma loja de motos localizada na Avenida Max Teixeira, bairro da Cidade Nova, zona norte da capital. Os suspeitos foram baleados após render um motorista da Uber com uma passageira dentro do veículo, conforme informações do delegado Rafael Campos, da Delegacia Especializada em Homicídios. O crime ocorreu por volta das 16 horas. Os homens haviam acabado de roubar R$ 1.700
na Cometa Motocenter e celulares dos funcionários. Segundo o delegado Rafael Campos, os suspeitos fugiram em uma motocicleta, mas foram perseguidos por um homem em uma picape branca. Na fuga dos suspeitos, iniciou-se uma troca de tiros. Eles abandonaram a motocicleta e fugiram em direção rotatória, onde abordaram um carro de um motorista da Uber. O justiceiro continuou disparando e atingiu os 2 suspeitos que morreram no local de cena. Um dos suspeitos foi atingido com 3 tiros e o outro com 1, segundo informações do perito Washington Medeiros, do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Um revólver calibre 38 com 2 munições deflagradas foram apreendidos e os R$1.700 levados da loja de motos foram recuperados. A Delegacia Especializada em Homicídios vai investigar o caso. Últimas notícias. Esportes. Antes das notícias de esporte, vamos aos números da loteria. Começando a dizer que o sorteio de 1949 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 45 milhões de reais para quem acertar as dezenas hoje. O sorteio acontece às 20 horas, 8 horas da noite, isso no horário de Brasília, no município de Ipameri, no estado de Goiás. São, portanto, 45 milhões de reais que estarão à sua disposição. E vamos ao sorteio de ontem das loterias da Caixa, começando pela Lotomania, concurso de número 1779. 20 acertos, não houve acertador, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, dia 18, 3 milhões de reais. Com 19 acertos, 6 apostas ganhadoras, prêmio R$43.118,86. 18 acertos, 102 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.585. 17 acertos, 918 apostas ganhadoras, prêmio R$176,13. 16 acertos, foram 5.872 os ganhadores e cada um deles leva R$27,53. 15 acertos, 26.409 apostas ganhadoras, prêmio R$6,12. E o azarão deu sorte, Edson, 0 acerto numa aposta ganhadora de São Vicente, lá do estado de São Paulo. Vai receber R$129.356,61. Vamos às dezenas do concurso de número 1779 da Lotomania. Anote: 01, 16, 18, 20, 26, 28, 33, 40, 45, 46, 49, 51, 52, 62, 63, 67, 77, 81, 84 e 00. Vamos agora falar de Quina, concurso de número 4.429, que também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso hoje, R$11.500.000, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Na quadra, 116 apostas ganhadoras, prêmio R$6.647,65. O terno teve 9.360 ganhadores, com premiação individual de R$123,88. 238.939 apostas fizeram Duque para um prêmio de R$12,66. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.429 da Quina. Anote: 09, 38, 40, 52, 75. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso 4.429 da Quina. 09, 38, 40, 52, 75. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1537. Daqui não acumulou não. 15 acertos, uma aposta ganhadora lá para Assis Brasil, no Acre, que recebe sozinho, na segunda-feira, R$1.624.314 e mais 63 centavos. Com 14 acertos, 525 apostas ganhadoras, prêmio R$1.359,97. 13 acertos, 18.492 ganhadores, o prêmio R$20. 12 acertos, 211.518 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.088.193 ganhadores, o prêmio R$4. Vamos às dezenas da Loto Fácil, concurso de número 1537. 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24. Vamos conferir: 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 20, 21 22 e 24. 6h38 em Manaus. O Criciúma recebeu e bateu o Goiás por 1-0 na noite de ontem no Heriberto Ilse. Com o resultado, o Tigre foi a 20 pontos e subiu para a 7ª posição. O Goiás é o 12º com 17. O gol foi marcado por Diego Giareta. Com o resultado, o Criciúma foi a 20 pontos e subiu para a 7ª posição. O Goiás caiu para o 12º lugar com 17 pontos. Não deu mais para o técnico Christian de Souza no Paraná Clube. Após mais uma derrota pela Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez por 2-0 para o Oeste, apresentando um futebol ruim, o treinador foi demitido ainda no vestiário na Arena Barueri. O Figueirense conquistou uma importante vitória na noite desta sexta-feira em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E com a vitória, o Figueirense foi a 15 pontos e assumiu provisoriamente a 16ª colocação, saindo da zona de rebaixamento. Para se manter fora do grupo dos últimos 4 colocados, o time catarinense terá de torcer por uma vitória do Vila Nova sobre o Paysandu e o empate entre ABC e Luverdense. Ambas as partidas acontecem neste sábado. Os jogos de ontem pela Série B, vamos confirmar os resultados. Vamos lá, Brasil de Pelotas 1, Figueirense 2. Oeste 2, Paraná 0. Criciúma 1, Goiás 0. Os jogos deste sábado, começando pela Série C. Macaé e Volta Redonda. Sampaio Correia e Motoclube. São Bento e Mojimirim. Salgueiro e Confiança. Asa e CSA. Vamos ao jogo da Série D. São José e Brusque. São Bernardo e Metropolitano. Boa Vista do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ceilândia e Comercial do Mato Grosso do Sul. Juazeirense e Jacobina. América de Natal e Aparecidense. Atlético Acreano e São Francisco do Pará. Série B. América, Mineiro e Guarani. CRB Internacional. Vila Nova de Goiás e Paysandu. Náutico e Santa Cruz. Londrina e Boa Esporte Clube. Ceará e Juventude. Luverdense e ABC. Pela Série A do Brasileirão, apenas um jogo hoje. E Corinthians e Atlético Paranaense. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. O índice Bovespa terminou a sexta-feira 65.436,17 pontos, com ganho de 0,40%. Contribuíram para isso o bom desempenho dos ativos no mercado internacional e o ambiente político doméstico mais favorável. O volume de negócios de 6,2 bilhões de reais mostrou boa parte do mercado continua fora do pregão. O dólar recuou e fechou ontem abaixo de R$3,20 após dados econômicos fracos nos Estados Unidos reduzirem as apostas de mais uma alta de juros na maior economia do mundo neste ano e em meio a um ambiente mais tranquilo na cena política local. O dólar recuou 0,73% a R$3,1849 na venda, renovando o menor patamar desde o fechamento de 17 de maio a R$3,1337, antes da divulgação dos áudios gravados pelo empresário Joesley Batista e envolvendo o presidente Michel Temer, que agravaram a crise política. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira que já nota otimismo sobre a economia brasileira em conversa com interlocutores estrangeiros. Segundo ele, os próprios economistas brasileiros afirmam que seus pares estrangeiros estão muito mais otimistas. Não é necessariamente assim, é que eles têm visão mais fria do longo prazo, estão olhando a situação da economia brasileira e a aprovação das reformas de longo prazo, justificou Meirelles. O ministro prevê uma expansão de 0,5% para o produto interno bruto brasileiro em 2017. Não temos visto necessidade hoje de alteração disso, não. Não se prevê grande mudança, não, avaliou ele. Na visão dele, além das reformas em andamento, como a trabalhista aprovada esta semana no Congresso, o arrefecimento da inflação também é um indicador favorável. A queda de alimentos no domicílio é importante porque afeta diretamente a capacidade de consumo dos brasileiros, justificou. O ex-deputado Eduardo Cunha compareceu ontem à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para ser interrogado no âmbito da Operação Cui Bono. Ele é investigado por suposto envolvimento em esquema criminoso que fraudava os fundos de investimento do FGTS na Caixa Econômica Federal. A audiência começou por volta das 11 horas da manhã e durou apenas 15 minutos. Cunha não respondeu às perguntas nem se manifestou sobre o assunto. Segundo a defesa do ex-deputado, ele não falou porque já existe ação penal em curso na 10ª Vara da Justiça Federal, no Distrito Federal, que apura os mesmos fatos. Assim, Cunha só deverá depor em juízo. Eduardo Cunha está detido no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. 6h46 em Manaus.
O novo salário mínimo do país, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2018, será de R$ 979, alta de R$ 42, ou 4,48% sobre os atuais R$ 937, conforme estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2018, aprovada na última quinta-feira pelo Congresso Nacional. Um levantamento realizado pela ONG Contas Abertas mostra que o governo federal liberou em junho R$ 134 milhões em emendas parlamentares para 36 dos 40 deputados que votaram na rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os parlamentares que votaram pela admissibilidade da denúncia, por sua vez, receberam 66 milhões no mesmo período, aproximadamente metade do montante recebido pelos deputados pro Temer. Na última quinta-feira, a CCJ recusou por 40 votos a 25 o relatório do deputado Sérgio Reiter, do PMDB do Rio de Janeiro, que recomendava que o plenário desse prosseguimento à denúncia de corrupção contra Temer. No mesmo dia, a comissão aprovou o relatório de Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, que defendia que a denúncia fosse rejeitada. A palavra final sobre o prosseguimento do caso será dada pelo plenário da Câmara. Se pelo menos 342 deputados votarem contra o relatório de Abiakel, a denúncia contra o presidente seguirá para o Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, aprovou na última quinta-feira 13 parecer no qual recomendou a rejeição da denúncia contra Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. O processo não acabou e a palavra final cabe ao plenário da Casa, responsável por autorizar o Supremo Tribunal Federal a processar criminalmente o presidente. A votação do plenário foi marcada para o próximo dia 2 de agosto. Para o processo seguir para o STF, serão necessários os votos de pelo menos 342 dos 513 deputados contra o parecer. Mas mesmo se isso acontecer, o presidente pode se livrar de responder o processo como réu. Isso se o Supremo rejeitar o recebimento da denúncia. Caberá aos 11 ministros do STF definir se a corte acolhe a denúncia e abre uma ação penal ou arquiva o caso. Na primeira hipótese, Temer se tornará réu e será afastado do mandato por 180 dias. Caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, assumir interinamente o comando do país. Com dificuldades na mobilização de quórum suficiente para votar na Câmara, denúncia por corrupção passiva, o presidente Michel Temer já admite a possibilidade de postergar a decisão para setembro. Contas de líderes governistas indicam que o presidente tem pouco mais de 250 deputados a seu favor, menos do que os 342 necessários para que a base aliada consiga sozinha o quórum para começar a deliberar sobre o caso. Pelas regras, se o Planalto conseguir 172 votos, a denúncia é barrada, mas a votação só é válida se 342 parlamentares registrarem presença na sessão. Se alguém tinha dúvidas sobre como o Papa Francisco se sente sobre pessoas que estão sempre reclamando, a resposta agora está colada na porta de sua suíte simples na residência do Vaticano. Proibido reclamar. Sobre o alerta explícito, o Papa, a placa escrita em italiano continua dizendo que infratores estão sujeitos a uma síndrome de sempre se sentirem como vítima e a consequente redução de seu senso de humor e de sua capacidade de resolver problemas. Voltando a Brasília, no governo, além de traçar estratégias para a votação de denúncias no plenário, uma das preocupações agora é acomodar os partidos que demonstraram mais fidelidade na votação. Assim que acabou a votação, os aliados do chamado Centrão, PRB, PP, PSD e PR, que fecharam questão com o governo, correram ao Planalto para cobrar ajuste de contas, mais espaço no governo. Não acham justo, por exemplo, que o PSDB continue com 4 ministérios, já até a disputa pelas vagas, especialmente o Ministério das Cidades, ocupado pelo tucano Bruno Araújo. Você apoia, você tem ministério, ajuda a governar e parte da bancada desse partido vota contra o governo e faz discurso contra o governo. Eu acho que tem que diminuir o ministério, disse o deputado Beto Mansur, que é do PRB de São Paulo. 6h50 em Manaus. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai aos Estados Unidos na próxima semana em missão oficial para apresentar a experiência do Brasil no combate à corrupção. Além de reuniões no Departamento de Justiça e no Departamento de Estado dos Estados Unidos, o chefe do Ministério Público Brasileiro vai fazer a convite 3 palestras em Washington, abordando o enfrentamento ao crime e a atuação da Procuradoria-Geral da República. As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Estratégica da Procuradoria. Janot leva na bagagem uma experiência excepcional acumulada em 4 anos de mandato. O ponto culminante de sua atuação é a denúncia criminal contra o presidente Michel Temer, a quem acusa de corrupção passiva
no caso JBS. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ontem que não houve irregularidades nas trocas realizadas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, antes da votação que rejeitou a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Em entrevista, Padilha disse que a troca de parlamentares foi promovida pelos partidos que fecharam questão contra a aceitação da denúncia. Os partidos PMDB, PP, PR, PRB e PSD fecharam questão, ou seja, todos os parlamentares destas legendas eram obrigados a votar conforme a orientação do partido. Como havia alguns com dificuldade de assimilar essa orientação partidária, eles foram substituídos. Colocaram-se outros que tinham posição garantida porque iriam lá responder conforme a orientação do partido, explicou ele. O ministro disse que a vontade dos partidos que integram a CCJ era majoritariamente pela rejeição da denúncia. Não tem absolutamente nada de irregular nisso. E a Petrobras pediu ao juiz federal Sérgio Moro, na ação penal do caso Triplex, que levou à condenação de Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, para que os valores da suposta conta corrente geral de propinas da OAS com o PT, que teria sido abastecido com desvios em contratos na petrolífera, sejam restituídos à estatal. O petista é o primeiro ex-presidente apenado por crime comum na história do país, por supostamente ter aceitado como forma de vantagens indevidas da construtora o imóvel no Guarujá e suas respectivas reformas no valor de 2,2 milhões de reais. 6:53. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pela tarde de Salvador. Profissão de baiana de acarajé é oficialmente reconhecida. O Globo do Rio de Janeiro. Ike Batista prepara delação premiada que citará Lula, Manteiga, Cabral e parlamentares. Ainda no Rio, destaque do dia. Tiro que atingiu grávida partiu de traficantes, segundo a polícia. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. JBS foi um dos negócios mais bem bolados do BNDES, diz chefe do banco. Principal matéria de capa do estado de São Paulo. O Ministério do Trabalho diz que reforma valerá para todos os contratos, com exceções. Correio Brasiliense. Justiça Federal em Santos manda confiscar suposto triplex de Lula. O que diz o valor econômico? Desembargador diz não estar preocupado com consequência política de julgar Lula. Vamos agora a BH com o destaque do jornal O Estado de Minas. Petrobras pede a Sérgio Moro que dinheiro do caso Triplex seja ressarcido à empresa. No Recife, destaque do Jornal do Comércio. Torcedor do esporte com paralisia cerebral vai às lágrimas ao receber visita dos ídolos. Vamos agora a Fortaleza com a principal matéria de capa do Jornal Diário do Nordeste. Ceará registra mais 8 mortes por chikungunya em 2017. Porto Alegre, destaque do 0 Hora. Guerra de pedras, espancamento de líder e tiros de bala de borracha, dias de tensão no presídio central. E finalmente o Brasil Econômico. Atividade econômica registra queda de 0,51% em maio, diz Banco Central. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Jornal do Comércio, que diz: comerciantes, ontem, hoje e amanhã. Agora. 2 assaltantes mortos em troca de tiros. Destaque da crítica. Fuga, tiroteio e 2 mortos no trânsito. E finalmente o Jornal Amazonas em Tempo, que diz: FGTS injeta 354 milhões de reais na economia do estado. 6:55 em Manaus. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã, que teve a participação de J. Rai e Alberto Zegdeg. J. Rai desde Iranduba e Alberto Zegdeg desde Manacapuru, que está aniversariando. A técnica foi de Itamar Jardina e de Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6:30. Atenção para esta missa convite. Familiares daquele que em vida se chamou Joaquim Santiago do Nascimento convidam demais parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento, que mandam celebrar às 19 horas de hoje na igreja de São José, na rua Belo Horizonte, bairro de Adrianópolis. Desde já, a família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã.